Boa tarde, professor. Tudo bom, Bertoso? Tudo certo. Boa tarde, mais uma O vez. Clédson é figurinha carimbada aqui na TV Prevê. Agora o Bertoso nós nunca tivemos a honra de entrevistar ainda. Pelo menos eu, não sei se você já veio aqui com o Não, não tivemos a oportunidade. Aproveito a oportunidade para cumprimentar os espectadores, agradecer essa grande oportunidade de estar representando a Polícia Civil de Bauru. Estamos em exercício na seccional aí desde o começo deste ano. O Dr. Ricardo, que é o nosso seccional, está participando de um curso em São Paulo até o final do ano. Estamos tendo a honra de, como bauruense, aí, pela primeira vez, estar trabalhando aqui em Bauru e trazendo um pouquinho da experiência da gente. Eu agradeço bastante o convite. Nós ficamos contentes. Agora o Clédson está lá na Dise, já com... Eu brinco sempre com o Clédson. O Clédson é uma pessoa, é um policial que adora literatura policial. Uma vez a conversa foi para esse lado, sabe tudo do Sherlock Holmes, de Poirot. Eu acho fascinante. E eu, na minha juventude, acho que eu era para ter sido delegado de polícia também, viu? Porque eu adorava isso. Eu li tudo que tinha. E até vou aproveitar para quem é fã da Agatha Christie, que é a escritora do Poirot. Essa semana ela soltou um outro livro, claro que não sobre o Poirot, mas ela soltou um outro livro. Eu já vou correr comprar, porque você também deve comprar, porque você já leu tudo da Agatha Christie. E eu falei para o senhor, né, que realmente o trabalho de investigação ele é apaixonante, né? Quem tem a oportunidade de trabalhar com a investigação, trabalhar com crimes de homicídio, né? Hoje, há 2 anos já quase que eu estou na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, realmente é um trabalho fascinante. É o que a gente sempre recomenda aí para os estudantes de Direito, né, que tenha a oportunidade de conhecer um pouquinho do que é a Polícia Civil, a Polícia de Investigação, que é uma coisa que realmente a gente tem paixão por desenvolver. Para fazer isso tem que gostar. Tem que gostar. Né, tem que gostar. Bertoso, conta pro nosso telespectador toda a estrutura da seccional, como funciona, que você está administrando agora. Perfeito. Nós temos em Bauru a sede do departamento, o de Inter 4, que hoje está lá o Dr. Marcos Borrage Mourão, e o departamento tem 7 seccionais. E dentre as seccionais do de Inter 4 está a de Bauru. A seccional de Bauru, ela congrega vários municípios, são 18 municípios, uma população aí de quase mais de 500 mil de habitantes, numa área territorial de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, e tem várias cidades, Bauru, Lençóis, Agudos, Pederneiras, Duartina, Pirajuí, enfim, toda a micro-região. Na seccional estamos lá em exercício, como eu disse, o Dr. Ricardo está fazendo esse curso, e dentro de Bauru especificamente, além da delegacia, do departamento da delegacia seccional, nós temos a Central de Polícia Judiciária, onde já há alguns anos, em razão de um projeto de reengenharia da Polícia Civil, foram instituídas as Centrais de Polícia Judiciária, onde em Bauru foram aglutinadas todas as unidades da Polícia Civil, operacionais, territoriais, o plantão policial, todos os distritos, a DIG, a DIS, a DDM, a DIJU, o NECRIM, trabalhando num só local, que é lá na Rodrigues Alves 23, onde a gente faz o atendimento. Essas delegacias lá dentro aglutinou-se para uma facilidade de comunicação, para uma operacionalidade melhor, e está sempre em aprimoramento. Ficamos lá, quando viemos para Bauru, ficamos lá 1 ano e meio, fomos nomeados aí pelo Dr. Marcos, pelo Dr. Ricardo, para trazer a experiência da gente. Tínhamos montado a central também lá em Lins e promovemos uma série junto com o departamento, junto com a seccional de Você veio de Lins para cá? Você ficou muito tempo em Lins? Eu fiz toda a carreira em Lins, desde as delegacias de município, depois passei assistente de seccional, fui seccional lá por 5 anos, e aí agora já no fim da carreira, viemos fazendo novamente parte da equipe do Dr. Marcos Borrage, que nos acolheu aqui, e estamos agora aí trabalhando em Bauru já há 2 anos. Primeiro na coordenação da CPJ e agora na seccional. E a CPJ, como eu disse, é um projeto sempre procurando aprimorar. Hoje temos lá na CPJ, o Dr. Adib está na coordenação, mas temos na DIS está lá o Dr. Clédson com o Dr. Putinelli, temos na DIG o Dr. Herrera com o Dr. Marcelo Firmino, temos na DDM a doutora Priscila
com a doutora Alexandra, e todos os outros delegados que eram dos distritos fazem parte dos cartórios lá dentro, e as equipes de plantão. Então hoje, o que se facilitou, qualquer necessidade de polícia judiciária que o bauruense tiver, ele se dirige à central de polícia judiciária, e lá é feita a triagem, lá é feito o atendimento, se for parte da mulher, se for parte de drogas, se for parte de investigação, enfim. Pelo menos não há o problema que havia indesejável do indivíduo ir a um distrito, não era naquele distrito, ele vai outro. Hoje o atendimento é centralizado, a exemplo do que ocorre no fórum. Um local com várias varas, as varas especializadas e o atendimento lá. É óbvio que sempre procuramos aprimorar, temos feito esse trabalho, visando sempre um bom atendimento ao cidadão. É isso que a Polícia Civil faz. Nosso mistério é trazer as provas, elucidar o crime, prová-lo, identificar o autor, levar isso bem provado ao judiciário para que possa fazer o trabalho. E isso tudo, óbvio, com atendimento prioritário ao cidadão. O cidadão tem que ser bem atendido e esse é o nosso mistério. Você ficou quantos anos em Lins, Bertozzi? Eu fiquei a carreira praticamente toda, 23 anos em Lins e agora já 2 anos em Bauru. Então você deve ter trabalhado, meu amigo de moleque, o Titão Pandolfi. Dr. Orlando Pandolfi, filho. Cheguei lá, o Dr. Orlando Pandolfi era delegado de município, acompanhei a evolução dele, foi nosso seccional lá também, e trabalhamos juntos bastante, é um grande delegado de polícia, conhecido no estado todo. Mora em Lins ainda, mora em Lins, está lá, aposentou-se. O objetivo de Lins é nosso aqui de Bauru, né? Sim. O filho do Titão fez cursinho, depois foi fazer direito, ele é delegado também? Não, advoga lá em Lins também, mas é uma pessoa muito conhecida, delegado competente, trabalhou em todas as cidades da região de Marília, conhecido estadualmente lá, o Dr. Pandolfi, mas é uma pessoa muito conhecida, sim. Foi nosso chefe lá. Um abraço, Dr. Pandolfi. O Cardim foi de lá também? Dr. Álvaro Cardim também. Cardim era bom de basquete. Um atleta, sempre gostou. Tem um ginásio em Oswaldo Cruz. O Cardim era de promissão, depois ele foi ser delegado em Lins. Ele foi seccional em Tupã e foi seccional em Lins também. Esteve mora em Lins, como regional, mora em Lins. Foi aniversário dele esses dias, agora dia 31 foi aniversário do Dr. Álvaro Cardim. Trabalhou aqui como regional também. Devo muita experiência ao Dr. Cardim, ao Dr. Pandolfi, administrativos e operacionais também. Aprendi bastante com essas pessoas, me ensinaram bastante. Tudo aposentado. Polícia. Hoje aposentados, gozando merecido descanso. Eternamente. Enquanto o telespectador está aqui para nos dar essas oportunidades. Ô Clédson, esse ano vocês bateram o recorde aí de droga. Conta o que vocês fizeram esse ano. Pega de janeiro para cá, dá uma lavada, porque é brincadeira o que vocês... Particularmente, esse ano tem sido um grande ano, né? Graças aí, devemos aqui também elogiar o trabalho preventivo da Polícia Militar, que, principalmente com a Polícia Rodoviária, fazendo grandes apreensões aí, pelo fato até de Bauru se tratar de uma rota, né? De droga. Obviamente nem todos esses carregamentos viriam aqui para Bauru, mas muitos deles realmente foram apreendidos. E particularmente com relação à Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes, a DISE, no começo do ano nós fizemos grandes trabalhos, né? Uma quantidade, quase 1 tonelada de droga apreendida. E essa sim, parte dessa droga, grande parte dessa droga iria ser distribuída aqui na cidade de Bauru. Tivemos a oportunidade de identificar esses grandes fornecedores, acompanhar aí toda a movimentação e transação deles na região de fronteira. E janeiro e fevereiro, até um episódio no domingo de carnaval, quando eles estavam trazendo o segundo lote de droga, a Polícia Civil se mobilizou e conseguiu aí fazer essas grandes apreensões. Por outro lado, também nós tivemos no bairro Ferradura Mirim, uma grande apreensão, principalmente de pasta base e crack, em torno de 30 quilos de pasta base, mas quase mais 20 de crack. Então foram realmente um grande desfalque aí no tráfico de drogas, principalmente porque são pessoas ligadas ao crime organizado. Grossa por isso em Bauru, né? Sim, é isso que é o que a gente fala. Quando a gente foca na questão da investigação, na questão da inteligência policial, nós não vamos simplesmente fazer a apreensão da droga e prender o mula, né? Como é conhecido no meio criminoso, aquela pessoa que está recebendo para transportar. Quando a gente investe em investigação
e inteligência policial, nós acabamos chegando aos destinatários, né, aos grandes patrões que estão financiando aí não só o tráfico de drogas, mas como mola propulsora, os crimes contra o patrimônio, os crimes de homicídio, que hoje estão intrinsecamente ligados aí ao tráfico e ao crime organizado. Como se deram essas apreensões, irmão? Olha, nós temos uma equipe que até para os padrões de investigação nós consideramos reduzida, mas uma equipe muito competente. É o que eu falo sempre, estava comentando com o senhor, com o Dr. Bertozzo, e com a nossa administração. Bauru, ela é privilegiada pelo fato de ter policiais militares também e policiais civis, que são pessoas que têm berço aqui no município, pessoas comprometidas. Então, com todas as adversidades que nós temos, adversidades salariais, a adversidade de falta de pessoal, nós temos uma equipe muito coesa e muito focada no trabalho. Porque demanda, Duda. Você sabe que um trabalho de investigação, ele vai tomar aí semanas, eu diria até meses. E isso compromete inclusive, nosso convívio familiar, nosso convívio social, né? Que não temos horas, às vezes durante madrugadas, finais de semana, nós estamos comprometidos no trabalho. E esse trabalho de investigação, ele simplesmente, né, não é, como muitos pensam, apenas um trabalho de tecnologia. A gente tem o trabalho de campo, que se o material humano, se você não tiver investimento no material humano, você não vai ter o resultado ali, né? E às vezes é isso que a gente cobra um pouco, uma visão, que o governo tem um pouco mais dessa visão para o lado humano do policial. Então, isso vai refletir no trabalho. Quando você tem uma equipe comprometida, uma equipe que está motivada com todas as adversidades, certamente você vai colher esses frutos. Então, que vai desde a identificação desse potencial alvo, porque denúncias nós temos aos montes, né? E nós sempre pedimos para a população que, através do 197, do 181, tragam essas informações. Porque é muito importante e nós, com o trabalho realizado, nós conseguimos conquistar a confiança da população. E o que a gente tem que deixar claro também é que esse trabalho realmente é a longo prazo. Porque às vezes nós temos o conhecimento de que determinada pessoa está cometendo, principalmente relacionado ao tráfico de drogas, né? Vai ter o patrimônio dele aí investigado, mas a dificuldade com os recursos que a marginalidade hoje em dia possui, porque não é só a polícia que também tem a tecnologia a seu favor. Hoje em dia o marginal também se dispõe da tecnologia e do know-how de cada vez mais dificultar o nosso trabalho. Então até uma luta diária, né, que eu diria, para ao final a gente conseguir, desde a identificação, do acompanhamento, que é coroado às vezes com a apreensão. Então pode parecer fácil que a apreensão de droga, mas é difícil. Desde a atuação nas pequenas biqueiras, como a gente diz, porque hoje o usuário... Todo mundo está armado, né? Não só isso, mas eu digo o seguinte, às vezes o usuário ele não tem aquela quantidade de droga, ele fica com uma pequena porção para que em caso de uma abordagem, ele se, eu sou usuário, eu não tenho, isso aqui é para meu uso. Então, demanda um acompanhamento, o trabalho de campana, o trabalho de vigilância, sem contar essa questão da arma de fogo, que nas nossas incursões o grande perigo é ter o que a gente chama de contenção, que além do traficante que está vendendo, ele tem outro traficante armado ali, próximo do local, para fazer a segurança da droga e dos valores. Então, a gente vê que o trabalho policial, para ser coroado com a apreensão da droga e a prisão do traficante, ele é muito difícil. Hein, Bertozzo? E aqui no Brasil, bandido armado é a coisa mais fácil do mundo. É só andar 700 quilômetros e ali na divisa do Paraguai, você compra metralhadora, lança torpedo, o que você quiser. Realmente. Quem está desarmado é a população que trabalha. É o cidadão de bem, né? E vocês, policiais, se bobear, a qualidade das armas de vocês é pior que a dos bandidos, né? É o que realmente se constata. A fronteira seca que nós temos aí com os demais países, muito grande, uma dificuldade de vigilância. É fato, esses assaltos a carros blindados, metralhadoras .50. Atravessa o carro. E não é uma simples questão de você também pegar um armamento desse. A polícia, especialmente a polícia, tem que ter a preocupação com a sociedade. Um tiro de um fuzil numa área residencial, essa bala traçante, ela perfura
perfura N obstáculos. Então é o caso das balas perdidas. Então nós não podemos. Então você tem que cada vez mais trabalhar a inteligência, a polícia tem que se antecipar. Nós temos feito isso, investido no trabalho da Polícia Civil. Trabalho da Polícia Civil, há um tempo existia aí, como a gente acompanha com a idade, a gente vai acompanhando a evolução do profissionalismo de segurança. Tempos atrás, quando nós ingressamos na polícia, quando a criminalidade aumentava, a primeira providência que a Polícia Civil, vamos fazer um comando. Aí a gente ia para a rua, parava veículos e tal, e naquela época isso era eficaz. Hoje em dia não se pensa, não se fala mais em Polícia Civil, ficou bem estabelecida, a Polícia Civil Militar faz esse tipo de trabalho, identifica as pessoas que realmente merecem uma investigação, e como corroborando o que o Clédson disse, aqui em Bauru nós temos as polícias muito bem afinadas, historicamente, as polícias organizadas. Bauru é uma cidade de sorte. Então, quando a Polícia Militar identifica a pessoa que está praticando assalto, seja em residência, seja nos ônibus, leva lá para o plantão policial, ou mesmo uma pessoa que está traficando, leva à Polícia Civil, nós damos continuidade àquele trabalho. Não só representando, talvez, se não é o caso de flagrante, mas pela prisão temporária ou preventiva daquele indivíduo e aprofundando aquela investigação. No caso de roubo, fazendo os reconhecimentos, então, de uma detenção de um indivíduo, você esclarece 5, 6, 7, 10 fatos praticados por ele. Ou mesmo se não é o caso do flagrante naquela hora, no caso da droga, mas que sejam aplicadas as técnicas de investigação, aquilo seja aprofundado. Porque o que a gente vê no varejo, realmente, poxa, mas todo mundo sabe que o fulano ali no bairro vende droga, só a polícia não sabe. Sabe, mas o trabalho da polícia, como eu disse, reitero, é você identificar o autor do crime e provar. A questão da prova, porque se você não dá realmente faz o trabalho para pegar a prova, e é difícil também com 2, 3 testemunhos. Então, esse inquérito tem que chegar ao judiciário bem robusto, bem técnico, para que aquele trabalho seja coroado. E isso a gente tem conseguido aqui em Bauru. Quero até fazer aqui, a gente acompanhou a evolução da DISE, a remontagem, quando o Ricardo Dias foi lá para Jaú, o Clédson assumiu, e agora nós estamos tendo o fruto disso aí. Esses frutos, os números estão comprovando. Então é um trabalho que realmente, às vezes, dá um espaço, mas que agora já vem frutificando, e em outras áreas também a gente está atento. O trabalho da seccional é isso, identificar essas áreas, colocar as pessoas no lugar certo e tentar prover, de alguma maneira, com recursos humanos, com recursos materiais, para que o trabalho seja desenvolvido. E felizmente a gente tem conseguido isso. Clédson, dá um histórico assim só das quantidades apreendidas em Bauru. Olha, nós temos aqui as apreensões que foram divulgadas relacionadas às apreensões conjuntas, né, Polícia Civil e Militar, e as conjuntas da Polícia Civil. Eu quero deixar aqui, no caso de Bauru, né, só com relação à maconha, no mês de janeiro, foram quase 600 quilos de maconha. Né? Cocaína, por exemplo, no mês de março de 2016, 70 quilos de cocaína. Né? Números assim, extremamente altos, né, de apreensão. No caso de crack também, no mês de maio, foram 615 quilos de crack. Então é muita droga. Isso demanda o quê? Foi a questão. Você vê que você tem um mercado, para tanta droga assim está circulando no mercado, né? Se você tem uma grande demanda, você vai ter, aliás, o consumo você vai ter, claro, de acordo com... Então, as polícias têm trabalhado nesse sentido, de identificar esses grandes traficantes em potenciais que têm bala na agulha para fazer movimentar uma quantidade grande dessa de droga aqui na nossa região, que não é pouco, né? Se a gente for verificar com números principalmente relacionados ao Estado, tirando o DENARC em São Paulo, que é um departamento, né? São números extremamente, que são números expressivos, né? Pela Polícia Civil aqui de Bauru, e também, volto a dizer, essas grandes apreensões feitas aí pela Polícia Militar e Polícia Rodoviária. Parabéns. Voltando tanto a Polícia Militar quanto a Civil. Voltando àquele assunto da questão da inteligência que o Dr. Bertozzi estava falando, não só nas apreensões, nessas grandes apreensões de tráfico de drogas, mas recentemente nas prisões de quadrilhas a assaltos, a explosões de caixa eletrônico, não foi disparado um tiro, Duda.
não precisou de um tiro. Por quê? Porque a inteligência se antecipou à ação dos criminosos. Se não pegar de surpresa, é difícil. Não adianta você ir para o confronto. Não adianta você ir para o confronto, porque como o tipo de arma utilizado... Claro, né? A polícia pega, e a preocupação também dita com o terceiro. Né? A preocupação com o terceiro que está ali na redondeza, pode ter testemunho, refém ali no local. Então, deixar bem claro isso, que o investimento no trabalho de inteligência, de investigação, só tem a coroar com essas grandes apreensões, grandes prisões e preservando, no caso, a integridade física dos policiais, das vítimas e até dos criminosos, né? Que a nossa função... Você lembra em Minas Gerais, que faz 1 ano, 2 anos atrás, a polícia e o serviço de inteligência numa cidade ficou sabendo que eles vinham assaltar os bancos. Sim. A polícia montou tocaia, matou todo mundo. Matou todos. Os negros chegaram, entendeu? Com explosivo, com lança-torpedo, e foram surpreendidos, a polícia escondidinha ali, eu me recordo, dessa ação no interior de Minas. Há uns 3 anos isso, né? É, por aí. Mas é o que a gente pretende evitar, né? Porque se um policial já tiver a unha do pé machucada, já não valeu a ação, né? Não tenha dúvida, você está certinho. O que eu vou contar parece até piada, o telespectador vai falar, é piada. Mas aquele caso de Santa Catarina, não sei se o Clédson sabe dessa aí. Uma viatura, um policial na viatura recebeu o comunicado, isso é verídico, eu vou contar, parece piada, mas é verídico. Atenção, atenção, bandidos assaltando o Bradesco, dirija-se para lá imediatamente, eles estão com explosivo, estão com metralhadora. Aí o policial militar falou, e você quer que eu vou lá? Você acha que é videogame? Que eu tenho 3 vidas, né? Com o meu revolvinho vou lá? Eu sou casado, meu. Vai você. Esse áudio circulou. Entendeu? Parece piada, né? Mas é verídico. É brincadeira. Por isso que temos que estar sempre à frente, investindo na formação do policial, na tecnologia, cada vez mais, especialmente a inteligência. Especialmente a inteligência. Mas o que ele ia fazer lá? Morrer. Só ia morrer. Tanto que no caso de Ribeirão Preto, ao que consta, a determinação foi para que aguardasse de uma distância segura, né? Porque eles estavam ali com munição suficiente para trocar tiro por 1h30, trocar tiro, né? Munição de fuzil, né? Mas pela imprensa eu já vi que já foram identificados, já estão presos. A DIG de Ribeirão já prendeu. Ontem prendeu mais um, inclusive um ex-funcionário da empresa de segurança. Vamos ver perguntas aqui? Já tem bastante. Nossa Senhora. O Jackson da Bela Vista. Delegado Clédson. Em relação às drogas, sinto que os pais não são cobrados. Os alunos fazem bagunça na sala de aula. E sabemos que corre muito droga na escola. Infelizmente, e os pais não são cobrados. Parece que os professores são responsáveis por tudo que acontece dentro da escola. Mas na realidade não são. Qual a sua opinião? Bom, na minha opinião é o que a gente estava discutindo aqui, né? Para ter cobrança para o pai, precisa ter efetivamente uma estrutura familiar, né? Porque muitos dos casos que nós vemos aí, a criança ou adolescente ele já começa não tendo, dentro da sua residência, uma estrutura familiar que lhe permite saber o princípio de autoridade. Então ele já não respeita os pais, se ele tiver, não respeita o professor e, por consequência, ele não vai respeitar as autoridades constituídas. A tristeza é muito grande, porque nós percebemos que a polícia e a escola, ela não pode ser responsável pela educação do cidadão. Esse investimento tem que ser feito, primeiro, na base familiar, né? A criança tem que ter um espelho dentro de casa, um pai, uma mãe, uma religião, né? Que hoje em dia a gente não vê aí os pais, às vezes, levando seus filhos para qual religião quer que seja, para demonstrar qual é o caminho correto. Hoje a criança, o adolescente, ele aprende o que é certo e o que é errado na rua, com pessoas que nem sempre vão lhe ensinar o verdadeiro sentido do que é correto e o que não é. Então, realmente, o Jackson tem toda a razão. Não se pode cobrar do professor, não se pode cobrar da polícia. Muitas vezes, quando o professor corrige, não é raro, o senhor sabe melhor que eu, às vezes o pai vai reclamar na escola. Por que o professor falou alto com o meu filho? Por quê? Porque, às vezes, na casa ele já não teve aquele mínimo de princípios, né? Claro. Então, como a gente vai exigir, às vezes, principalmente... A escola tem que estar muito bem preparada hoje. Porque, às vezes, o problema não é nem o filho, são os pais. Poxa vida, e às vezes já estamos numa segunda ou terceira geração também, né? Eu já tive aluno na minha sala chorando,
porque descobriu que o pai e a mãe fumavam maconha. Poxa vida. Eu já tive isso, né? Exato, é a segunda ou terceira geração da droga. Moleque chorando. Não, é terrível. Flagrou o pai e a mãe fumando maconha de noite. E nós percebemos, né, que cada vez mais aí, principalmente a gente vê nas escolas públicas, né, a dificuldade que os professores têm para lecionar, a total falta de segurança. Escola pública, se o professor bobear, ele apanha na sala do de aluno. aula. E qual a consequência disso que eu digo? Se você for ver na legislação, né, não tem, a legislação hoje nossa é muito branda para todos os delitos, que dirá para o tráfico de drogas, nós estávamos falando sobre isso. O traficante, se não for reincidente, ele vai ser condenado aí a 1 ano e 8 meses, com 6 meses, 8 meses, ele já está em liberdade. Eu vi uma, deixa eu falar para o Bertoso essa. Eu não sei, eu achei que não é verdade. E foi, se eu não me engano, foi na Record, naquele jornal policial da Record. E as fotografias, tudo. Pegaram o cara alcoolizado, o cara não parava de pé, os policiais botavam ele de pé. Não sei se o Clédson viu isso daí. Não vi. Botava, o cara não conseguia ficar de pé. Aí o cara fala, foi para a delegacia, pagou fiança e saiu. Mas mesmo estando bêbado assim, só legislação permite. Mas realmente, o que nós falávamos aqui antes. Tanto a polícia quanto o judiciário tem que ser cumpridores da lei. Nós não podemos ser os descumpridores. Mesmo um cara desse. Mas aí a lei, realmente, ele não pode ele próprio sair dirigindo o veículo. Tem que vir um terceiro e o veículo vai ser... E posteriormente ele vai receber lá. O cara é tão sem vergonha que ele falava assim, mas só eu... onde vocês não guiam para mim? Que coisa. Entendeu? Então, quer dizer... Aí veio alguém lá para... Realmente. Então, temos que ser os primeiros garantidores da lei, temos que ser os cumpridores, porém, a sociedade, num segundo momento, é que vai pagar, porque, infelizmente, um pai de família que está conduzindo seu veículo na pista certa, com todas as cautelas, acaba um indivíduo desse aí vindo em cima e acaba causando uma fatalidade aí. O mesmo caso do uso da droga em lugar público. É a pena tão irrisória que dá a falsa impressão de que está liberado. Aí realmente causa todo esse problema. Então a sociedade que precisa se conscientizar e eu realmente... Falávamos disso. O legislador ele tem que ter essa consciência de que se a pessoa quer fazer o uso, fazer mal à saúde dele, que faça então no interior de sua residência, não numa praça pública onde você vai ter ali crianças, idosos, pessoas. Então, a legislação deveria prever que o porte de entorpecente, né, para uso, ainda que hoje não deixou de ser crime, ele ainda é crime, só que não possui, no caso, a pena a privativa de liberdade. Ele vai sofrer ali uma advertência, uma pena, no caso, uma prestação de serviços, uma internação compulsória. Mas o porte e o uso de entorpecente em local público deveria ter uma penalidade um pouco mais agravada para que não fosse realmente dessa forma, como a gente vê hoje em locais públicos, hoje em dia. E se o policial eventualmente aborda e leva o usuário para a delegacia, ele simplesmente assina um termo circunstanciado e é liberado. Se quiser voltar na praça meia hora depois, ele continua usando. Eu vi, não sei se o Clédson viu essa também, foi na internet que eu vi. O cara, num fogo desgraçado, a polícia deu o bafômetro para ele soprar, ele catou o bafômetro. E virou, como se fosse... Essa eu vi. Essa eu vi. O outro começou a cantar. Cantou. Tem um que começa a cantar. Aí Seria é o extremo. Cômico se não fosse trágico, né? A gente... Eu tenho um amigo, que eu não vou falar o nome dele, fica tranquilo. Ele disse que ele tinha o avô dele, era bebedor de vinho, né? Sim. E o avô morrendo na extrema unção, né? Aí chamaram o padre pôs o crucifixo na mão dele e catou o crucifixo. E virou também. Esse ainda estava no leito, lá não ia fazer mal para ninguém, né? Ninguém. Cada uma, viu? Preservei o seu nome. Se você brigar comigo, eu venho aqui e conto quem era o teu avô. Fora do ar, você fala depois para nós. O Zé Leme pergunta para você. O Zé Leme foi candidato a prefeito de Bauru, lembra do Zé Leme? Da Nova Paulista. Doutor Clédson, ainda bem que Bauru tem bons delegados de polícia, concordo, Zé, que trabalham junto pela segurança da população da cidade. O prefeito de Bauru, quase 8 anos no poder, não conseguiu implantar a guarda municipal da cidade. Araraquara, Marília e Sorocaba, há muito tempo tem a guarda municipal. Marília tem guarda municipal? Eu desconhecia de Marília. Acho que não tem, não, Zé. Da cidade e um monitoramento. Isso sim, a guarda municipal é questionável, mas ele reclama do monitoramento que não se conseguiu aqui. Porque hoje o monitoramento soluciona um montão de crimes. É muito importante. Aí ele pergunta, ainda bem que esse ano temos eleições. Dr. Glédson, seria... Ele quer sua opinião sobre a guarda municipal e o monitoramento. Tá.
Eu vejo... Bem sintético. Tá. Eu vejo também a questão do monitoramento importante e também, sim, a questão da Guarda Municipal. Eu percebo que em municípios onde existe a Guarda Municipal, elas trabalham em conjunto, né, com as polícias, e tudo que vier a incrementar a segurança e auxiliar no combate à criminalidade, eu vejo de forma positiva, sim. O Marivaldo, o Marivaldo é o homem do drone aí, você conhece o Marivaldo, né? Conheço. O Marivaldo é candidato a vereador, hein? Vereador, né? Que importante. Boa tarde, professor Duda e os entrevistados. O tarde. Bertoso responde essa. Pois não. Ele quer saber o seguinte, que hora que a Polícia Civil vai usar drone no policiamento? Olha, nós já temos, eu já tive contato aí com essa nova tecnologia. É óbvio que a polícia vive de informação. Não temos bola de cristal. Quando acontece o fato criminoso, e vamos falar como um todo, não vamos falar só da droga, mas qualquer fato criminal que ocorre, a polícia não tem uma bola de cristal que vá lá e descobre. É informação. Precisamos da informação dos cidadãos de bem, que nos ajudam, que ligam. Precisamos da informação da comunidade e o drone realmente... Nós não podemos nos estancar, ficar achando que só o homem vai resolver. As tecnologias, as redes sociais, as novas mídias têm que ser agregadas. Eu tenho notícia que já temos essa experiência, porém, para manusear, para realmente operar, o elemento humano é necessário também. Mas no policiamento ostensivo também, eu creio que vai ser uma boa ferramenta e tudo que vier é bem-vindo. E tenho certeza que num futuro bem próximo aí, nós vamos estar, além das nossas viaturas aí, dos helicópteros, com os drones, ajudando não só no patrulhamento, mas na investigação. Por exemplo, numa busca residencial, onde você sabe que tem um potencial perigo lá dentro, uma imagem aérea feita por um drone, hoje nós temos as câmeras Snake e tal, mas o drone também presta um grande serviço. É óbvio que tudo tem um custo e nós fazemos parte da estrutura do executivo e temos que adequar isso. Eu vi um na internet, Bertoso, eu não lembro, acho que é na Alemanha, se eu não me engano. O cara infartou, aí o policial chegou correndo, ligou, veio um drone, trouxe um massageador cardíaco, o drone desceu no quintal do negro, o policial tirou, coisou, o massageador cardíaco salvou a vida. Não, é ilimitado, né? Hoje pela manhã eu vi a utilização do drone na fronteira. Hoje, principalmente na região da Ponte da Amizade, flagrando já o contrabando e utilizado ali naquela região de... Quando você vai por Maringá, lá, como é que chama aquela vizinha do Paraguai? Lá, ali é o quê? Salto de Guaíra? Guaíra. Salto de Guaíra. Ali diz que eles usam drone direto também. A polícia. Né? Só que eu falo, o doutor falou muito bem, antes do investimento no drone na tecnologia, a gente não pode esquecer do investimento no ser humano, claro, né? A gente precisa de ter quem vai operar. E gente preparada e hoje em dia coloca cada vez mais gente aí para trabalhar na atividade fim, né? É o que a gente precisa. Não tenha dúvida. O Jesus pergunta, Jesus da Vila Bela. Os traficantes e vendedores de droga financiam para adolescentes para ficar dependentes químicos mais cedo. Para quem a população poderia fazer denúncia sobre essas festas? Ele está dizendo o seguinte, e é verdade, ele quer saber onde que ele pode fazer a denúncia. Faz aquelas festinhas e aí eles soltam até droga de graça para poder viciar a molecada. Aonde que pode fazer denúncia dessas festas? Os canais de comunicação de denúncia da Polícia Civil são o 197 e o 181. O serviço da Polícia Militar, que é o 90, mais no caso do serviço iminente, né, do fato ocorrendo naquele momento, que é o serviço de emergência. Então, a denúncia de eventual festa que vai ocorrer para que seja desenvolvida uma investigação, o 197 e o 181, apesar da gente estar sempre aí nas redes sociais, principalmente acompanhando de forma às vezes mais restrita, né, porque às vezes são situações muito fechadas, né, que eles acabam não divulgando. 197 e 181. 181. O Daniel Cavalcante é um líder dos cadeirantes aqui em Bauru, uma pessoa extremamente respeitada. Boa tarde, professor e entrevistados. Ele pergunta o seguinte, agora com a Expo, provavelmente vai ter droga e volta e etc. Se vocês já têm
um esquema de patrulhamento ali, esquema de segurança para isso? Sempre que tem os grandes eventos, agora por ocasião do aniversário de Bauru, nós temos as competências bem distintas, a parte de policiamento ostensivo, evitando que o fato aconteça, da Polícia Militar, que tem todo um know-how, uma tecnologia disso e tal. E nós, por parte da Polícia Civil, também temos o policiamento preventivo especializado, no caso específico da DISE aqui. Então, realmente, sempre que há notícia de um evento desse, a gente se antecipa e faz a contingência, já prepara uma equipe, as investigações que estão em andamento muitas vezes já tem o cruzamento disso, além do que a gente faz um reforço no plantão policial também, para dar conta do recebimento disso tudo e garantir ao cidadão uma festa tranquila, que tenha tranquilidade para poder curtir o seu lazer lá. O Pedro Valentim pergunta, em relação ao relatório do Ministério Público Federal, colhidos junto ao Sistema Público de Saúde local, a Polícia Civil, em 2013, instaurou inquérito policial para apurar se há relação de causa e consequência por ausência de internação hospitalar e eventuais responsabilidades sobre o registro de 581 mortes registradas em Bauru relacionadas à falta de vaga, entre janeiro de 2009 e junho de 2013. Pergunto, como está o andamento desse inquérito? Perfeito. Esse inquérito tramitou lá pela Delegacia Seccional de Polícia, ficou a cargo do Dr. Kleber, que na época estava na DIG, foi instaurado um inquérito tronco e dentre todas as investigações que foram feitas desse inquérito, agora recentemente optou-se por fazer o desmembramento caso a caso. Grosso modo, o que se verificou? E conversando, trocando ideias, não só como coordenador da CPJ na época, mas como delegado seccional agora, e o Dr. Kleber, uma frase realmente que deu um certo norte. O lugar de realmente o paciente morrer é no pronto-socorro, porque significa que ele já foi socorrido e teve um atendimento, e não na rua, em casa, tal. Mas de cada fato desse, os que realmente tem alguma coisa a ser investigada efetivamente, e é uma porcentagem muito menor do que todas essas mortes, eles já se tornaram um inquérito singular para o caso específico e que está já bem instruído em fase final de conclusão. Para falar de cada um deles não daria, mas o que a gente pode dizer é que é uma porcentagem bem pequena desses números totais aí, é que redundou no inquérito específico. Não sei se eu falar esse nome vocês conhecem, foi na história de Bauru, ninguém foi igual ao Flávio Parra como jornalista policial. Escrevia no Jornal da Cidade, escrevia no Diário de Bauru, as rádios. O Flávio marcou época em Bauru. Então, Flávio aqui. Estou mandando um abraço para o Duda e os convidados e falar que estou lembrando dos meus tempos de polícia. Um abraço a todos. Quantos anos, né? Obrigado. O Bertô sabe do Flávio Parra? Só por nome, porque de nome fiquei... conhecia, né? Sim. A literatura policial realmente é fascinante e a gente precisa das pessoas que fazem a divulgação dos bons trabalhos da polícia. Porque isso é profilático também. Não adianta só o Dr. Cledson fazer um trabalho incansável, difícil e acabar aprendendo, se isso não for divulgado, por quê? Porque isso é profilático no sentido... uma imprensa séria. E quem está pensando em entrar para isso, saber que realmente, no fim das contas, a vida é dura. A cana é dura. O Luiz Carlos da Bela Vista. Boa tarde, professor Duda e delegado Bertozzo e Cledson. Estas armas poderosas que os bandidos estão utilizando para explodir caixas eletrônicos, carros blindados, são oriundas de uma fábrica da fronteira da Venezuela com o Brasil? Ele está perguntando. Tem informação sobre isso? Eu vou dar minha opinião e os dois profissionais vão responder. Eu acho que é mentira isso. Tudo que eu li, eu leio bastante isso daí. Vem aqui de Pedro Juan Cabaleiro, vem do Paraguai, e eu ouvi dizer também que está vindo muita arma pelo Uruguai também, está entrando ali pelo Uruguai. É o que eu sei, isso eu vi agora recentemente. Agora, do Paraguai eu sou testemunha. Se a polícia quiser saber, aliás, já foi polícia daqui que eu contei isso. Duda, não pode ser assim. Furtaram, falou, puxa, é assim mesmo. Você só atravessa a rua para o lado de lá, você compra o que você quiser.
Tua opinião? Na realidade, o Paraguai é o grande centro para a entrada de armamento, né, aqui no nosso país. E a origem do armamento é do mundo inteiro. Você tem lá a metralhadora russa, alemã, israelense, tudo, americano, o que você quiser. A Venezuela basta você ter dinheiro para comprar. Nem feijão, nem papel higiênico, eles vão fazer. Eles estão morrendo de fome na Venezuela. Bertoso, você viu falar alguma coisa da Venezuela? Não, desconheço. Realmente, uma origem específica. O que a gente vê realmente são fuzis, a K-47, né, o FAL. O importante disso é o seguinte, a cada apreensão que há, existe uma troca muito grande de informações entre a Polícia Civil, Polícia Federal, o próprio Exército Brasileiro na questão dos explosivos. Então, hoje em dia, tem se antecipado bastante com os trabalhos de inteligência, que também... o próprio mapeamento criminal, a assinalação criminal e a troca de informações, isso já é profilático. Então, sempre que há essas apreensões, por quê? Porque, apesar dessa facilidade da entrada, a manutenção aqui demanda uma logística. Então, existe até um comércio de aluguel entre as quadrilhas desse armamento. Então, quando se apreende uma arma dessa que seja, é um golpe muito duro lá, porque esse armamento às vezes é o mesmo que está praticando. Uma .50 não é uma coisa fácil de você. Então, quando se há apreensão, então existe uma troca de informações muito grande entre a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Exército, o próprio GAECO, e cada vez mais nós temos que aprimorar isso. Os setores de inteligência dessas instituições têm que trabalhar em conjunto. Nós temos um centro conjunto de integração, porque realmente nós temos que ser organizados. Só fazendo uma observação aqui, do que a gente também tinha falado, é a questão, você vê a dificuldade que eles estão tendo agora em razão das Olimpíadas, quando a fronteira foi efetivamente melhor policiada agora, principalmente até pelo Exército. A gente vê isso até refletindo nas nossas investigações, a dificuldade que tem para se chegar a droga, o armamento para cá. Então, por que não se tornar isso de uma forma efetiva, né? Por que não o governo cada vez mais investir nessa política de fronteira e rodovias, né? Que às vezes o pessoal sempre fala, mas às vezes chega por rodovia federal, Então, rodovia federal, rodovia estadual, fronteira, é aí que a gente tem que focar. Obviamente vai chegar menos aqui, vai ter menos problema para a gente. Vou falar a verdade, eu acho que... E nós temos 8.000 quilômetros de fronteira. Mas o grosso a gente sabe onde Paraguai, nesse minuto que nós estamos conversando, pode estar certo que está aí passando uma caminhonete lá. Ponta Porã, Salto de Guaíra, é tudo que a gente conhece. É impressionante, é impressionante. Eu agora faz uns 3, 4 anos que eu não vou. Eu vou, estaciono meu carro do lado de lá, primeiro aparece aqueles negros, aqueles molequinhos vendendo. Quer um estimulante, quer perfume, quer... eu estou procurando coisa mais... O que você quer? É droga? Tem cocaína? Tem ali é aberto ali. Aí fala, não é isso. Arma? Se quiser revólver, bala, eu trago aqui. Não, eu quero coisa mais potente. Então você tem que sair comigo. Nós vamos lá naquela casa lá. Você vê? Uma vergonha. Uma vergonha. E a polícia não pode fazer nada, está do lado de lá do Paraguai. Agora, embora andaram pegando aí umas quadrilhas lá agora, a Polícia Federal, e matou um montão de gente, né? Teve recentemente uma guerra lá pela disputa de poder, né? Onde, infelizmente... O maior problema do Brasil é ser vizinho do Paraguai. Me desculpa, o Paraguai, que é uma nação que está crescendo, é democracia, é tudo, mas vão estar ligados ao crime no inferno. Infelizmente. Não é essa visão que você tem, Bertoso? Sim. Em países já com mais anos de desenvolvimento, de cultura, em que as instituições funcionam, já é difícil, com as fronteiras vigiadas. Imagina isso tudo, você construir uma sociedade com todas essas dificuldades. Então, realmente, o trabalho é hercúleo. Vou ler uma última pergunta, cheio de perguntas aqui, né? Mas infelizmente, Boa tarde, professor Duda e convidado. Primeiramente, quero parabenizar a Polícia Militar e Civil pelo excelente trabalho, apesar do efetivo reduzido e das condições materiais. É um absurdo a redução do efetivo pelo tamanho da população. O plano de carreira também é pífio. Eles trabalham só por vocação. O ministro da Justiça, Dr. Alexandre Moraes, disse há algum tempo que vai mudar o Código Penal. Depois não se falou mais nisso. O que os senhores acham? Vai mudar mesmo? E em que isso ajudaria? Obrigado. Newton de Oliveira. A questão do Newton é bastante complexa, envolve uma série de circunstâncias. Programa, Newton. Agora, eu acho assim, a questão
desde da confecção das leis, da elaboração, não é se querer fazer reserva de mercado para bacharel em direito, mas normalmente quem produz as leis não opera com elas, então acaba saindo algumas leis aí que realmente fica difícil de você aplicá-las e entendê-las. Acho que algumas medidas simples seriam de grande eficácia. A lei da execução penal, por exemplo, uma mudança na execução penal, não suprimindo benefícios, mas fazendo com que efetivamente a pena tenha o seu cumprimento, porque não é fácil o indivíduo ficar lá um ano preso efetivamente, mas o que se vê na prática é que realmente aquele isolamento que é o fim precípio da pena para o indivíduo realmente ser isolado da sociedade, porque ele próprio demonstrou que não poderia conviver em sociedade com a prática dele, isso na prática não ocorre. Então, mudanças mais simples seriam benéficas. E tudo que vier auxiliar a polícia, a justiça no combate ao crime é muito bem-vindo. Principalmente a consciência da sociedade de que sozinha a polícia não vai fazer nada. Tem que ser uma coisa que parte da sociedade. Tem uma coisa que ele falou aí que é verdade, né? A polícia militar e a polícia civil, em relação ao judiciário, tem salários ridículos. Nossa Senhora, se a gente for falar em salário... 10%, 20%. Em relação, particularmente, os delegados de polícia, com relação às demais carreiras jurídicas, é vergonhoso. É um disparate. 20%. E fora que, na realidade, a gente tem toda uma dificuldade de questão de aposentadoria, né? Hoje em dia já vem novas regras aí para querer, inclusive, a perda de benefícios. Ele falou da questão de efetivo policial, isso é claro. Você vê hoje em dia a quantidade de policial que tem em contrapartida, o aumento populacional e o aumento da criminalidade. Então acho que passou da hora dos nossos governantes verem isso e cobrar efetivamente do Poder Executivo um investimento na Polícia Civil, principalmente. Na Polícia Militar eles conseguem todo ano realizar os concursos para reposição. Agora, na Polícia Civil, o indivíduo aposenta, o indivíduo falece, ele vai para outra carreira mais atrativa e não tem a reposição necessária. O Borgo, Eduardo Borgo, é advogado, um grande advogado. O colega de tiro de guerra. Você conhece teu colega de tiro? Então vota nele, vai ser candidato ao Borgo? Vota no Eduardo. Grande abraço, professor, foi meu aluno, Eduardo, também. Duda e o doutor Cledson. Boa tarde aos doutores. A cada 2 anos, o governo estadual, ele fala exatamente isso que você falou, abre concurso para aproximadamente 200 vagas para delegado de polícia. Ocorre que, nesse período, muitos se aposentaram, abandonaram a carreira, falecem ou deixam a polícia. Não seria necessário abrir mais vagas para delegado? Todas as carreiras, né? Realmente, há um déficit, isso é inconteste na Polícia Civil, de todas as carreiras, né? Há um déficit que só é suprido, como o próprio Dr. Clédio falou, pelo comprometimento dos policiais. Grande parte aqui é nascido, criado aqui em Bauru, nós fazemos parte da comunidade e tal. Então há essa necessidade. A gente entende as dificuldades do Poder Executivo em tempos de crise, isso demanda custo, mas a formação do policial... Agora ainda não é crise, é super crise. Exato, e isso nos afeta, nos afeta. Claro. Agora, os atrativos para a carreira, realmente a gente exorta aí os estudantes de direito a nos procurarem, saber como é uma atividade fascinante, a gente tem muito amor pelo que faz, gosta e se despreende. É óbvio que melhores condições de trabalho... Se fosse salarialmente reconhecido, eu garanto que seria muito mais procurado. Com certeza. Infelizmente, nosso tempo acabou e está ficando perguntas sem responder, mas respondemos bastante perguntas. Cledson, o que você gostaria de falar mais para a nossa população? Bom, para encerrar, primeiramente, agradecer por mais essa oportunidade, já me convidar para outras oportunidades aqui também, não falar só sobre a questão de droga, mas da Polícia Civil como um todo. E o que a gente sempre fala aqui para a população é que a confiança no nosso trabalho e trazendo essas informações ao nosso conhecimento para que a gente possa desenvolver os trabalhos a partir dessa semente, que é a informação, que é a denúncia, mesmo às vezes de forma anônima, né? A pessoa não precisa se identificar, só se ela quiser, se quiser colaborar, é o que a gente deixa as portas abertas da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, né? E os telefones 197, 181, depois até os e-mails, através desses telefones vocês podem conseguir, porque a gente realmente trabalha, a nossa fonte de trabalho é a informação.
e procurando sempre, né, como o Dr. Bertozzo disse, nos doar ao máximo, apesar de todas as adversidades, para que a gente possa construir aí uma sociedade bauruense bem melhor. Bertozzo, mais alguma colocação? Perfeito. Queria agradecer, em primeiro lugar, os nossos policiais civis, de todas as carreiras, de toda a sub-região, pelo comprometimento, abnegação, realmente em face do bem-estar da sociedade. Agradecer, né, ao departamento, Dr. Marcos, o apoio que nos dá sempre a seccional, Dr. Ricardo, enfim, os colegas delegados de polícia das demais carreiras, que sozinho ninguém faz nada. Não existe, a Polícia Civil já há algum tempo é considerado um todo e nosso fim princípio realmente é causar o bem-estar à sociedade. E por mais que a gente passe uma ideia, às vezes, de que essa guerra está perdida, especialmente em relação às drogas, nós não é nisso que acreditamos. Eu acredito na educação, eu acho que não se muda nada sem educação. A chave de tudo está na educação que é feita dentro de casa, como o Cledson disse, nas igrejas, nas escolas, nos clubes de serviço, enfim, eu acho que a educação é que vai mudar esse país. E cabe a cada um de nós acreditar nisso. Eu tenho uma filha, espero ter netos e deixar um mundo melhor para os que vêm aí, e nós não podemos passar essa sensação de desalento. Então acredito bastante e acho que a educação é que vai ajudar. Tendo educação, o trabalho da polícia não vai acabar nunca. Mas com certeza vai ficar bem mais fácil. E agradecer a oportunidade, a abertura que foi dada aqui. Em nome da Polícia Civil, eu agradeço. Obrigado pela oportunidade. Os dois falaram bastante em educação, né? Agora, isso é importante colocar. A escola ajuda na educação do seu filho. Agora, o pai que acha que a escola é responsável pela educação do seu filho é um pai negligente, ele está fora do mundo. A educação começa em casa, é toda uma formação e a escola tem que estar preparada para ser um complemento na educação, uma ajuda na educação do seu filho. E tem pai que acha que agora põe numa escola boa, está resolvido. Não é por aí. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Hoje a seleção masculina nossa de futebol estreia às 3h30 contra a África do Sul. A feminina ganhou ontem já da China, mas também chinês. Vamos jogar com a camisa, né? Não com claro. Vamos jogar com a camisa. Vamos torcer para o Brasil. Já que fizeram a Olimpíada, vamos torcer. Tchau.